ao 6. Aleluia. Estamos na série A Verdade que Liberta. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, o que tem a ver com a verdade que liberta essa palavra? Tudo. E é interessante que o Senhor ele vai ministrando de uma forma tão gostosa no nosso coração, e a gente só faz aquilo que Ele coloca na nossa mente, né? Então, a verdade que liberta. A verdade que liberta os vasos que estão na mão do oleiro. Amém? Amém. Quem é vaso na mão do oleiro? Aleluia. Amém. Jeremias 18, do 1 ao 6 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. E aí eu comecei a pensar, né, a respeito disso, sobre os passos de um vaso. O que o oleiro precisa fazer para que esse vaso se torne assim, ó, um vaso bonitinho, todo modeladinho, pequenininho. Daqui é do tamanhozinho do Christian. Meu vaso é maior. Mas independente do tamanho do vaso, ele é vasos de detalhes. E cada vaso tem a sua particularidade, e cada vaso ele é escolhido para uma função. Esse vaso hoje, ele foi escolhido para carregar algumas palavras. E você, é vaso escolhido para quê? Por que você foi escolhido? Por que você foi moldado? Por que você foi desenhado? Pode responder, meu amor. Exatamente, nós somos únicos. E nós somos vasos nas mãos do oleiro. Existem vasos quebrados? Tem. Tinha um aqui até que estava meio rachadinho. Eu falei, nossa, o vasinho está quebrado, gente. Está lascadinho ele. Então, o vaso, ele passa por alguns processos. Primeiro processo, a escolha do barro. Em Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre te escolhi, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Pode entrar. Bom dia. E as nações te dei por profeta. Então Deus, quando Ele escolhe o barro, Ele escolhe aquele barro. E você é um barro escolhido por Deus, porque Ele tem um propósito com o seu vaso. E aqui eu quero trazer uma pessoa, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena, ela foi chamada como discípula e seguidora de Jesus. Só que o começo da vida de Maria Madalena não foi fácil. Ela foi liberta, ela precisou ser liberta de demônios ou de doenças. Estudiosos acreditam que eram doenças, muitas doenças, e outros que eram demônios. E ela precisou ser liberta para que um dia ela fosse seguir Jesus. E olha que interessante, Maria Madalena, de uma pessoa endemoniada ou muito ferida, ela se tornou aquela mensageira que quando Jesus saiu da cruz e foi levado ao sepulcro, ela foi a primeira a dar as boas novas. Então, de uma dor, ela virou a mensageira da maior vitória que existiu na terra, que é a ressurreição de Jesus. E aí ela fala para todo mundo: ele não morreu, ele está vivo.
desenhado, que todo mundo não dava nenhum valor para ela. Ela era uma endemoniada, mas olha quem ela se tornou. Então não importa qual a fase da sua vida que você está passando hoje. Eu quero te dizer que por mais dor que você esteja passando, você ainda vai proclamar boas obras. Porque o Senhor te criou para proclamar boas obras. Preparação. Antes disso, eu comecei a questionar o seguinte. Para nós nos tornarmos um vaso, né? E muitas das vezes a gente quebra no meio do caminho, a gente aglomera impurezas. E eu falei assim, Deus, mas se nós fomos criados de uma forma tão pura, porque o neném quando nasce, que pecado tem? Nenhum. Aonde isso se perdeu? E aí, ele nos formou, né, desde o ventre da nossa mãe. Em Salmo 139 diz assim: Tu me formastes no ventre da minha mãe, os teus olhos viram o meu embrião. Então nós fomos criados de uma forma muito especial. Só que quando nós nascemos, nós somos vaso puro, vaso totalmente moldável. O que acontece no nosso percurso? A gente vem ao mundo. E o que tem no mundo? Só coisas ruins. Então nós temos pecado, rejeição, nós temos culpas, traumas, nós entramos em uma família que às vezes não tem estrutura, a gente cresce todo desestruturado. Mas Deus ainda olha o vaso. E aí sabe o que acontece? Nos tornamos argila bruta. E essa argila bruta é isso daqui, ó. Argila brutas são pessoas feridas. Quem é pessoa ferida? Somos nós. Aí sabe o que Deus faz com você? Quebra. Porque Ele precisa limpar. Ele precisa moldar. Aqui em Jeremias fala o seguinte: que quando o vaso quebra, ele não joga fora. Ele pega esse mesmo vaso e refaz. E aí nós temos aqui vidas desordenadas. Quem é a vida desordenada? Irmãzinha, pode deixar aí que vai ter muitos. Vida desordenada são vidas sem propósito, são vidas que não têm uma forma definida. Aí eu pergunto, vocês sabem por que vocês estão aqui no mundo? Sabem quantas pessoas estão perdidas sobre isso? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu aqui nesse mundo? E aí, essa vida desordenada, sem propósito, indefinida, que guarda mágoa, rancor, medo, Deus faz assim com ela. E aí nós temos aqui corações endurecidos. Ninguém aqui tem coração endurecido. Nosso coração é tudo mole. Só que não, né? Um coração endurecido, gente, tem orgulho, tem mágoa, ressentimento, culpa, medo. E ele não quer perdoar. Então ele fica assim, ó, enrijecido, duro, não quer. Mas para que você se torne um vaso perfeito, você também precisa disso. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E uma natureza humana imperfeita. Uma pessoa carente da ação do Espírito Santo, que precisa ser moldada. Mas sabe como que essa pessoa é? Quer controlar tudo. Tudo tem que ser do jeito dela, da forma dela, de acordo com o que ela quer. Ninguém aqui é assim. Ninguém. Mas Jesus, para fazer um vaso perfeito, também faz isso com ele. Eita, Jesus. E aí é nessa condição que a gente vai continuar a ministração. É duro quebrar? Dói? Oh, estamos em pedaços. Fica tranquilo, tá, pastora? Que daqui a pouco a gente vai recolher tudo isso. E aí vem o segundo passo. É a preparação do barro.
preparação, o barro ele precisa ser amassado, purificado, para tirar todas as pedras que vierem junto, todas as impurezas que ficou ali dentro. E é dessa forma que Deus trabalha no nosso coração e na nossa vida. Ele precisa tirar em todo o tempo as impurezas, as pedras, porque senão ele não tem como usar. Não tem como usar um vaso todo torto, gente, todo quebrado, todo cheio de... A gente pode pegar esse vaso e colar? Pode. A gente pode pegar as pecinhas dele e conseguir montar um. Mas o que acontece quando a gente faz isso? Ele tem muitas marcas. E essas marcas vão impedir. Se você colocar terra e colocar água, vai vazar. Se você usar para ele para qualquer coisa, até por um enfeite, ele vai ficar todo feio, cheio de durex, cheio de retalho. E Deus não usa pessoas quebradas. Deus, ele faz de novo. Deus, ele refaz o vaso. Então ele tira a impureza. E é interessante que Jesus, quando ele libertou Maria do sofrimento que prendia ela, em Lucas 8,2 fala: de quem saíram 7 demônios. Aí o oleiro amassa o barro, retira a sujeira. E assim ele remove tudo aquilo que não traz uma vida plena. Repete comigo. Ouve. Ixi, se Jesus não saiu nem o canal ouvir. Ouve. Um encontro que limpou a história de Maria. E hoje haverá um encontro que limpará a minha história. Amém? Olha aí pro vizinho aí e fala assim: que pedrinha precisa tirar do seu vaso? Vamos tirar as pedrinhas do vaso. E o próximo passo é a moldagem na roda. E Deus, ele nos dá forma. Vamos lá, moldagem no vaso. O oleiro coloca o barro em cima da roda e começa a moldar. O movimento pode ser extremamente desconfortável. Tu já imaginou? Não, vamos lá, quem já fez uma massagem modeladora? Ah, é super tranquilo, não dá nada. Tu sai até roxa. De tanto que moldar dói. Então o processo da moldagem do vaso dói. Mas depois disso, o que você sente? Um alívio. Tira até dores. Dor? Não tinha não. Então depois que existe a libertação de Maria Madalena, ela passou a seguir Jesus. Aí Jesus começou a moldar ela, porque quando a gente anda com Cristo, ele molda a gente de acordo com o que ele é. E aí a gente torna parecido com... Você já ficou e conviveu tanto com uma pessoa que fala assim: nossa, você parece, eu confundi você com a fulana. Por quê? Porque a gente se torna tão parecido. E aí é muito interessante. Uma mãe, quando tem um filho, ela convive com esse filho até seus 20 parapãs, né? Dificilmente um filho sai de casa antes dos 20. Então essa mãe continua, né, conviver com ele. E é tão interessante que você pega os trejeitos da pessoa e você conhece ela demais. Você se torna muito parecida com ela. Se alguém liga pra minha mãe e eu atendo o telefone, já vou: oi pastora, já começa a falar. Eu falei: e aí mãe, eu aviso que eu não sou a senhora? Ela: põe no viva voz pelo menos pra te responder, pra você responder pra pessoa. Aí eu falo: então, você tá falando com a Renata não é pastora. Ai, você, não acredito. Por quê? É tudo igual. Às vezes eu tô em casa, nossa, eu vi sua mãe. Agora que eu cortei o cabelo igual dela e pintei de loiro, tá igualzinha. Fala: gente, você é igual a sua mãe. E se eu fizer aquela inteligência artificial de ir pra... Sabe quando você vai ficar velho? É a minha mãe. Fala: gente, por quê? Porque eu convivi tanto com ela até os 42 anos que eu conheço muito da minha mãe. A ponto dela entrar no banheiro, tem 5 banheiros. Eu entro no banheiro e ela soa o nariz. Aí eu: mãe, como você sabe que eu tô aqui, menina? Ué, gente, você soa o nariz? Então os barulhos a gente conhece, o jeito da pessoa se conhece de tanta intimidade. E isso é na fase da moldagem.
Porque você está sendo moldado a ser como Jesus. Então que as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, te confundi com Jesus. Ah, eu pensei que você era Jesus. Ah, eu sou filha dele. Já pensou que coisa linda? Você andar na rua, na escola, Brian, e alguém fala assim, nossa, eu pensei que você era Jesus. Aí você fala, não, ele é meu pai, mas a gente anda muito coladinho, então tudo dele vai ser igualzinho pra mim. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Moldagens de Jesus. Aí depois, tem uma coisa importante. Ah não, fala comigo. No toque do oleiro. Ixi, muito baixo, o oleiro nem ouviu. No toque do oleiro. Eu começo a tomar forma. Quem começa a tomar forma no toque do oleiro? Olha aí pro vizinho do pai e fala aí, você está sendo moldado no toque de Jesus? Aleluia. Quero só saber depois das respostas, tá? Aí vem a outra parte. Correção e refazimento. Se quebramos, ele recomeça. Se o vaso racha, ou ele se deforma de alguma forma, o oleiro ele não joga fora, ele começa a amassar de novo e recomeça. Aí você fala, caramba, já passei pela fase da moldagem, já me amassou. Aí quando eu chego na forma, né, que eu já vou pro forno, ou eu tô lá secando, ele viu um tranquinho. Aí ele pega você de novo, fala assim, vem cá minha filha, deixa eu te moldar aqui porque não tá não. Vamos moldar porque ficou um rasguinho, uma coisinha diferente. E assim é Deus conosco. Quando nós erramos, ou nós guardamos mágoas, ou a gente está aqui, ó, nesses vasos, ele vai amassar de novo. E deixa ele amassar, porque enquanto ele insiste no vaso, é porque ele tem uma obra. Quando ele largar a mão desse vaso que está trincado, é porque ele não tem mais, não quero mais. E ele faz isso? Então, meu bem, se prepare para ser amassado eternamente, até que ele venha. Apesar do passado, Maria, ela não é descartada. Ela tinha um passado de demônios e ela não foi descartada. Ela é reintegrada no propósito que Deus tinha, a ponto de falar, vem Maria comigo, me siga. E é assim com a gente também. Nós precisamos sempre ser reintegrados no propósito que Deus tem. E aí, ela se torna, né, no futuro, uma testemunha da ressurreição. Se o vaso racha, se o vaso quebra, se o vaso trinca, ele recomeça. Então, Renata, eu já passei por essa fase, por que eu tô nela de novo? Porque você não aprendeu. Porque você ainda está trincando, porque você ainda está guardando mágoa, porque você ainda está errando, você está julgando, você está condenando, você está errando. E ele vai refazer, ele vai amassar, ele vai fazer de novo. Repetem comigo, quando eu quebrei, ele não me deixou no chão. Ele recomeçou. Eu vou colocar um louvor aqui. E enquanto isso, eu quero que vocês façam uma retrospectiva da vida de vocês. Tá? E você vai lembrar agora, nesse momento, aonde foi que ele precisou refazer? Aonde foi que ele precisou moldar? Enquanto isso, você vai trazer, você com você mesmo, essa necessidade. Deus, aonde que eu quebrei? O Senhor é aquele que faz e transforma tudo. Feche os seus olhos, olha para a sua história e relembre. Relembre quem é aquela pessoa, como você estava, aonde você estava. E ele vai agora de encontro com você. Relembre esses momentos, porque o Senhor quer fazer mudança. Relembre esses momentos, porque o Senhor quer ser transformado. Mas mesmo assim, amor, Ele quer te transformar, porque Ele te ama. uma frase
Quantas pessoas já tiraram pedras na sua vida? Quantas vezes você foi condenada por pecar? Quantas vezes Ele precisou perdoar você e refazer tudo que já foi feito? E quem é esse? Quem é esse que olha para você e não desiste de você? Quem é esse que segura na sua mão e diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus? Quem é esse que transforma a sua vida, a minha vida, e faz tudo de novo? Ele é o Cordeiro que por mim e por você se entregou na cruz do Calvário, e os pecados foram sarados. Vieram aí momentos da sua história? Vieram aí lembranças da onde você quebrou? Agora olha para o seu irmão e fala assim: que recomeço você precisa permitir que ele comece hoje. E aí, já sabe quais são os recomeços que você precisa? Então que ele venha testificar e recomeçar na sua vida também. Aleluia. Depois que a gente passa por essa fase, vem a fase da secagem. Vocês já fizeram comida, né? Todo mundo é cozinheiro, exceto eu. Não sei. Mas tem vezes que você faz uma comida que você precisa esperar secar. Quanto tempo demora um arroz para secar? Dependendo, né? Se for nas ações, a gente demora, aquele arroz vai lá 50 vezes ver se o arroz secou. Ah, não, ainda está com água. Então precisa esperar ele se secar. Não só do arroz, como do barro. E de outras coisas, né? Que nós precisamos esperar secar. Quando você faz carne moída, você deixa tampado, o que entra? Água. E aí você tira a tampa e espera secar. Essas duas coisas são as únicas coisas que eu sei fazer, então eu só tenho esses dois exemplos para dar. Então vamos lá, secagem é o tempo de maturação. O vaso ele precisa secar num tempo de maturação. O que seria essa maturação? É um processo, olha que interessante isso. O tempo de maturação é o processo de passagem de uma estrutura, que era molhada, para de uma forma, função ou organismo para a maturidade. Então você precisa esperar esse tempo para ter a maturidade. Vamos lá, algo que todo mundo tem que esperar. Tirar uma carta de motorista. Tem pessoas de 16 anos que você fala: nossa gente, parece que tem 30. Tão maduro. Mas ele precisa esperar o tempo de maturação para dar entrada na carta dele, que é aos 18 anos. Você que gerou um filho, você quis ele em 2 meses, mas ele nasceu em 2? Teve que ter o tempo de maturação, na forma de bebê, mas você teve que esperar 9 meses. Se sai antes, fica na incubadora, tem problemas, enfim. Então o tempo de maturação é 9 meses. Então não adianta a gente querer secar rápido. Aí eu vou correr ali no sol para agilizar o meu processo e eu secar rápido. Não adianta. Porque o processo de crescimento nosso com Deus precisa dessa modulação. E quantas vezes a pastora ou pessoas te chamam para te orientar a fazer alguma coisa, olha, e você fala: ai, que chatice, chamando a atenção de novo. Nossa, mas reclama, muro de lamentações. Mas é o que? É o processo de secagem. Você está sendo treinado, você está sendo modulado. Várias broncas ali. Se for falar de bronca, eu sempre pego a cadeira, gente. Porque eu tenho de bronca que eu levei na minha vida. Enquanto eu trabalhava na igreja, eu levava muita bronca. Só que hoje eu estou aqui porque eu precisei secar. Eu precisei passar por todos esses processos. Para que hoje eu estou aqui, né? Pela misericórdia de Deus, mas Ele veio me capacitando a cada dia. E se Ele não me corrige? Eu não aprendi, eu racho, aí volta eu lá naquela fase de ter que ser moldado de novo, ter que ser amassado de novo. Então, toda a correção que Deus faz para você através de um servo dele é para o seu crescimento espiritual. É porque Ele está te levando para uma maturidade e está te levando para o tempo de maturação.
Falem comigo, houve um tempo de espera. Tempo de aprender a confiar em Deus. E será que nós já confiamos 100% nele? Ou se às vezes as coisas acontecem e a gente reclama? Ai Deus, olha, não aconteceu do jeito que eu queria, nem na hora que eu queria, nem da forma que eu queria, tô chateada com você. Sabe quantas vezes eu já falei isso pra Deus? Eu acho que ele já tá até cansado de ouvir isso de mim. Mas eu tenho que entender que o controle não é meu. E tudo acontece no tempo que o meu vaso tem a estrutura para ser utilizado para aquilo que ele determinou. Não adianta, se ele quer uma obra gigante, colocar eu num vaso desse tamanho. Não vai dar, vai quebrar. Ele não aguenta. E é tão interessante que o tamanho do vaso dele limita o tamanho da planta. Se você colocar a Elaine às vezes fica, eu tenho que tampar esse vaso, porque a planta já tá toda apertada, ela não vai crescer, né? Aí vai, pega um vaso maior. Daqui a pouco já tá apertado de novo. Né? Não é assim? A planta é assim e nós também. Então, se você quer ser usada de forma larga, grande, enorme, você vai ter que passar por um processo. Então, se Deus está moldando, é porque Ele quer algo com você. Aí vai para uma parte tão tranquila, o forno. Ai, Jesus. Por que nós vamos para o forno? O tempo do vaso no forno é o tempo de fortalecimento desse vaso. As provas são de fogo? Ei, não são, as provas de vocês não são de fogo. Então, gente, o vaso ele vai para o fogo porque ele precisa tomar resistência. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, é os momentos que a gente mais adquire resistência. A palavra tão famosa do momento, resiliência. Por que nós somos resilientes? Porque a gente passa por provas difíceis. Quanto maior a prova, mais resiliente você é. Quem nunca perdeu alguém na vida de morte, a primeira pessoa que ele perde, ele vai, nossa, morrer. Porque ele nunca perdeu. Agora, quem tem o hábito de perder pessoas, já está o quê? Resiliente nisso. Vai doer? Vai, mas você não vai morrer. Porque você sabe que é o processo da vida, é normal. Todo mundo vai um dia. Então a gente precisa passar pelo forno para que nós criamos resistência. E se o seu propósito é grande, o seu forno vai ser grande também. Não tem como Deus usar você de forma enorme se o seu processo for rápido, você não vai ter estrutura. Sua plantinha vai ficar lá pequenininha. Você precisa passar por todas essas fases, porque você precisa viver o melhor que Deus tem para sua vida. Maria, qual foi o momento mais de forno com a Maria? Tem uma crucificação melhor para ela passar? Ali era o mestre dela. Ali era a pessoa que curou ela. Ali foi a pessoa que olhou para ela, que notou ela, que falou, vem aqui, você não está perdida, eu estou com você, eu tenho uma obra na sua vida. Aí ela segue ele, e aí um dia todo mundo prende, açoita, coloca uma coroa de espinho, e Maria vendo tudo. Tem dor maior? Se nós estivéssemos no lugar de Maria, e vendo todo o processo da prisão, da crucificação, dos açoites, da coroa de espinho, pregar ele na cruz, como nós agiríamos? E agora imagina Maria que caminhou com ele, que foi liberta por ele. Então esse forno da Maria foi muito desafiador, mas ela foi moldada porque ela iria ser necessária para dar a notícia de que Jesus ressuscitou. Então quanto maior a sua dor, mais o Senhor vai te usar. Quem aí não quer passar por dor agora? Todo mundo fala, Deus quer dor. Manda dor, Senhor, manda dor. A gente sabe o processo da dor. Repetem comigo, no fogo das provas, o que era frágil, ficou firme. Glória a Deus. Pergunta pro teu irmão. Adoro essas coisas de você cutucar o vizinho. Na verdade, eu nunca gostei disso, por isso que eu estou fazendo hoje. Vamos lá. Pergunta pro seu vizinho. Que prova está formando resistência em você?
Eita Deus, ó. Não é prova para a morte, é prova para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E aí vem a parte mais linda, o acabamento, o brilho e a honra na mão do oleiro. Então nós pegamos esse vaso, depois do fogo. Se você, gente, vocês têm noção? A gente chega no fogo e trinca. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar todo o processo. E aí vai de novo amassar, e de novo mudar, e de novo secar, e de novo pro forno. Então cuidado para não quebrar no forno. O acabamento e o brilho, né? Depois que o vaso recebe tudo, ele recebe o brilho, ele recebe a cor, ele recebe o Espírito Santo. E aí sabe aquela pessoa que fala assim, quando você chega num lugar, você fala, nossa, alguma coisa diferente aconteceu. Ai, me deu uma paz. Gente, eu acho o máximo. Toda vez que eu entro na clínica, Senhor, o Espírito Santo venha na minha frente, que o seu Espírito esteja aqui. Aqui é um lugar de cura de dores emocionais e que não seja eu a curar os meus pacientes, mas o Senhor, porque foi o Senhor que me colocou eles aqui. Eu sou apenas um canal para que o Senhor cure vidas. Então, que aqui eles saiam transformados. Gente, se vocês entrarem no Google e colocar Renata Fabó, você vai ter lá eu. E aí vocês leem os depoimentos. Não sou eu, é o Espírito Santo que faz. Tá? Inclusive, se vocês não entraram, entra lá, deixa um depoimento pra mim. Ajuda a serva, Senhor. Ó, irmã Kátia, tu também, tá? Gente, então o acabamento é a melhor parte. É onde ele restaura. Aí eu te pergunto, tem como nós estarmos na fase do acabamento para receber brilho, para receber a honra do Espírito Santo, se você ainda carrega dores? Se você não aprendeu a perdoar? Se você ainda sofre porque pessoas falaram isso e aquilo de você? Pergunta aí, fala comigo. Daquele encontro, só para vocês entenderem qual é o encontro, de Maria Madalena com Jesus, tá? Daquele encontro saiu uma mensageira. Da dor à alegria. Será que daí vai sair mensageiros da dor para a alegria? Amém? Então cada etapa nos mostra qual processo do vaso é necessário. E aí eu quero dizer, a cruz do Calvário é o lugar onde nós somos perdoados todos os dias. É através da cruz e do sangue de Jesus que Ele nos purifica. Então, eu quero só dizer para você, para concluir. O vaso quebrado só é restaurado quando você volta para a mão do oleiro. Não tem como restaurar vaso se você não estiver na mão do oleiro. Então o único caminho para você ter vitória na sua vida é na mão do oleiro. Que ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. E ele vive e ele está aqui. E assim como Jesus perdoou e nos perdoa todos os dias, nós precisamos aprender a perdoar o nosso irmão. Senão nem o Pai Nosso faz sentido pra gente. Então que hoje você possa tomar a parte da Santa Ceia, fazer uma reflexão de que a Santa Ceia é o lugar onde você vai renovar as suas forças, você vai comunhar com os seus irmãos e talvez trocar o seu cálice com alguém, entender que esse processo é um processo de comunhão. Se você estiver triste com alguém, peça perdão, abrace. Se a pessoa não está aqui, ore por ela. E quando você puder, fale com ela. Quando você puder, vai até ela. E agora, para finalizar, eu vou colocar aqui um louvor. E só quem precisa ser transformado, moldado, quebrado, aniquilado, todo o processo do barro. Esses capos, né? Somos nós. É a representação de cada um de nós. E agora, o oleiro, ele quer mudar, refazer e transformar. E enquanto toca esse louvor, você tem liberdade de pegar você, capo, no chão e colocar
mas o absolvente. Aleluia. Porque Ele tem vida para você. Como eu sou a primeira, porque eu quero ser moldada. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Deixa pra mim. Oleiro me refaz. Deixa um pedaço pra mim. Aqui. Deixa um pedaço pra mim. Eu largo tudo pra viver o mundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me faz, Me refaz. Me refaz. me faz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz. Me refaz. Me refaz. Eu quero ser como tu és. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Imagina o oleiro agora na sua frente. Fala pra ele, eu largo tudo para viver Eu tudo. largo tudo pra viver o tudo. Fala pra ele, eu largo o raso para ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Quebra-me quantas vezes quiser. E me refaz. Me refaz.
Senhor. me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me Senhor amado, como um vaso Aleluia! do oleiro, Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Oh, aleluia! Eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus! Como tu queres, Senhor amado. Senhor amado. Tu és o oleiro, Tu és oleiro e eu vaso. e eu vaso. Quebra minha vida, Quebra minha vida e faça de novo. eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor, Eu quero ser, Senhor. Aleluia, Santa Senhora, Pai. Glorificado e agradecido seja o seu nome. me refaz, Ah, Jesus. me